Hoje nós iremos estudar sobre Eduardo Claparede, tá? Eu sou Tereza, professora especialista. Nós iremos falar sobre a contribuição dele na educação infantil e na pedagogia experimental. É um resumo abrangente da vida e das realizações de Claparede, destacando suas contribuições para a psicologia e a educação. E aí, aqui eu deixei o endereço para vocês pesquisar. Claparede e a psicologia infantil. Esse artigo discute as contribuições dele para a psicologia infantil e a pedagogia experimental. Ele é conhecido por seu trabalho inovador em entender o desenvolvimento infantil e aplicar métodos científicos na educação. Ele foi o precursor, um grande teórico da educação, né, infantil, e que ele também fez uma teoria. Depois nós vamos falar das teorias dele. A psicologia, a psicologia infantil e a pedagogia experimental. Um resumo de tudo que ele fez, né? Claparede, educação infantil, a contribuição que ele fez na pedagogia e os estudos que ele fez e os métodos científicos que ele também aplicou na educação infantil. Claparede e a memória humana, um estudo sobre os experimentos de Claparede com memórias e amnésia, incluindo o famoso experimento com um alfinete, que demonstrou a retenção de memória emocional, apesar da amnésia. As ideias de Claparede sobre a educação funcional. Ele propôs a educação funcional que enfatiza a adaptação da educação às necessidades e interesse dos alunos. Esse conceito é explorado detalhadamente nesse artigo que nós estamos estudando agora, tá? O que é a psicologia aplicada dele? É uma visão sobre como Claparede aplicou princípios psicológicos para reformar a educação. Ele era um médico, viu, gente? Ele era um médico psicólogo de família rica, né? Para reformar a educação, com foco em métodos experimentais e adaptativos. Eles tinham um laboratório com outros grandes teóricos. Claparede e o movimento da Escola Nova, discussão sobre a influência dele no movimento da Escola Nova, que buscava renovar os métodos educacionais da época, tradicionais, e torná-las mais centradas na criança. Performance da Magazine, da onde que foi tirado, tá? Contribuições, eu deixei aqui para vocês também pesquisar os endereços. Contribuições de Claparede para a psicologia do comportamento. Exploração de como ele integrou a psicologia comportamental em suas teorias educacionais, influenciando práticas pedagógicas modernas do nosso dia, né? Que nós estamos vendo até hoje. Que a influência que ele teve, né? Claparede, psicólogo e moralista. Claparede, a integração da ciência na educação. Esse artigo analisa a crença de Claparede de que a ciência poderia melhorar a educação e a sociedade, promovendo um conhecimento mais profundo do comportamento humano. Esse estudo está no Unesco. Claparede era psicólogo e moralista, um olhar sobre a visão de Claparede sobre a moral e a ética na educação, incluindo seu livro Morale e Politique, que explora a aplicação da psicologia
para melhorar a sociedade, né? Performance Magazine, é, o site, né? Você pode estudar. Aí, qual a influência dele nas práticas educacionais modernas? A influência dele nas práticas educacionais modernas são discussão sobre o legado duradouro de Claparede nas práticas educacionais contemporâneas e sua influência em metodologia de ensino centrada no aluno. Hoje em dia isso é muito importante, né? Esse artigo fornece uma visão detalhada e diversificada das contribuições de Eduardo Claparede para todos nós, né? Para Claparede para a educação da psicologia. O Eduardo Claparede, ele nasceu dia 24 de março de 1873 em Genebra, Suíça. Foi um renomado psicólogo e educador que revolucionou a abordagem educacional através da integração de princípios psicológicos. A sua trajetória e contribuições significativas deixaram um legado duradouro na pedagogia e na psicologia infantil que veio a influenciar muitos depois dele. Formação e influência. Ele cresceu em um ambiente intelectualmente estimulante, influenciado por seu tio, o zoólogo Eduardo Claparede, um convicto darwinsista. Esse contexto familiar e a rica tradição de pesquisa experimental em Genebra moldaram sua visão científica e sua abordagem à educação. O pai dele também tinha muito estudo, tá? A psicologia infantil e a psicologia experimental. O que tem uma psicologia a ver com a outra? Vamos ver. Claparede foi um dos pioneiros na aplicação de método científico aos estudos do desenvolvimento infantil. Ele acreditava que a educação deveria ser adaptada às necessidades e interesses das crianças, o que deve ainda ser até hoje, né? Um conceito que ele chamou de educação funcional. Em seu livro Psicologie de Enfant et la Pédagogie Experimentale, ele argumenta que a educação deve ser centrada no aluno, permitindo que ele aprenda de forma ativa e significativa, em vez de passiva e mecânica. Muito interessante, né? Este trabalho foi fundamental para o movimento da Escola Nova, que buscava renovar os métodos educacionais tradicionais da época. Ele teve uma grande contribuição, né? Sobre isso. Esses artigos fornecem uma visão detalhada e diversificada, né? Isso aqui nós já vimos, vamos também na oitava. Experimento sobre a memória. Claparede também é conhecido por seus experimentos inovadores sobre o quê? Sobre memória amnésia, né? Em seu experimento famoso, ele demonstrou que a memória emocional deve ser retida, mesmo quando a memória consciente é perdida. Ele realizou um experimento onde escondeu um alfinete na mão e cumprimentou uma paciente com amnésia, que no dia seguinte, apesar de não lembrar dele, incitou em apertar sua mão novamente. Ela ficou com receio, mostrando reconhecimento do perigo, né? Ela, de forma o quê? Subconsciente, ela lembrou que poderia acontecer alguma coisa, né? Integração da ciência na educação. Vamos ver. Claparede foi um firme defensor da aplicação de princípios científicos à educação. Ele acreditava que a psicologia poderia fornecer insígnias valiosas para criar ambientes educacionais mais eficazes
e adaptados ao desenvolvimento natural das crianças. Essa perspectiva foi articulada em seu livro L'Education Fonctionnelle, 1931, onde ele detalha como a educação pode ser moldada para atender às necessidades relevantes. E qual o seu legado? O impacto de Clara Pérez na educação e na psicologia é vasta. Ele deixou mais de 600 publicações que abrangem uma ampla gama de tópicos, desde a psicologia infantil até questões morais e sociais. Sua visão de uma educação centrada na criança e baseada em princípios psicológicos continua a influenciar práticas educacionais modernas em todo o mundo até nos nossos dias, tá? Até nos nossos dias. Então, vocês estão vendo a importância dele, né? E conclusão, né? Se eu fosse falar dele, é muito vasto, né? O ensino dele. O Eduardo Claparede foi um visionário, gente, que reconheceu a importância de adaptar a educação às necessidades individuais das crianças. Sua abordagem inovadora e científica para a pedagogia abriu novos caminhos para o desenvolvimento educacional e deixou um legado duradouro. Deixou um grande legado para todos nós, né, duradouro, que continua a mudar a educação contemporânea. Para mais informações sobre a vida e o trabalho dele, consulte os artigos da Enciclopédia Britânica da Unesco. Esse artigo é uma introdução à vida e às contribuições de Eduardo Claparede para a psicologia educacional, destacando os principais aspectos de sua carreira e influência. É uma pena que a gente quase não ouve falar muito dele, né? Etapa do Clarapé de Piaget. Agora vamos ver aqui. Vou voltar aqui um pouco, já vi. Agora nós vamos aqui. O que tem Piaget com ele? Vocês vão saber o que, tá? Tem muito a ver, viu, gente? Observação. Professor, observa a criança no cotidiano. Observações sistemáticas de crianças e estágios, em diferentes estágios. Comparação, comparar comportamentos infantis. Comparou respostas para identificar diferenças cognitivas. Abstração, ajudar a criança a formar conceitos gerais. Mostrou a evolução do pensamento concreto ao abstrato. O que é hipótese? Crianças formulam hipótese sobre o que observa. Descreveu como crianças, adolescentes levantam hipótese. Criança e adolescente já sabe levantar hipótese, né? E a verificação, testar hipótese na prática. Usou, experimentou experimentos de conservação e raciocínio. Ela pensou, ela levantou hipótese, né? E fez alguma coisa. Esse aqui é do Clara Pet. Mas o Piaget também fazia a mesma coisa. Vamos ver como. Clara Pet explicou método científico à educação. E o Piaget? Piaget, ele expandiu esse método do Clara Pet em uma teoria do desenvolvimento cognitivo com estágios bem definidos, né? Bem definido. Ele explicou tudo direitinho como se dava isso. Que nós vimos, né? Que como que ele fazia. Ele testava a hipótese. Clarapédia aplicou método científico à educação. Piaget expandiu esse método em uma teoria do desenvolvimento cognitivos em estágios bem definidos. Eduardo Clarapet, 1873, e veio a falecer em 1940. Ele foi um psicólogo suíço muito ligado à Escola de Genebra e grande colaborador, né, de Eduardo Sequin e Alfredo Binet, além de trabalhar junto com o movimento da Escola Nova.
Ele defendia que o ensino deveria seguir o interesse da criança e propôs um método baseado em observação, comparação, abstração, formulação de hipóteses, verificação, passos que lembram o método científico aplicado à educação. Depois da morte de Clara Pérez, em 1940, quem mais deu continuidade e desenvolveu suas ideias foi quem? Jean Piaget. Jean Piaget, ele herdou tudo o que Clara Pérez fez, que trabalhou no Instituto Jean-Jacques Rousseau, fundado por Clara Pérez. Ó, você vê, né, que ele foi o precursor. Depois dele veio muitos e todos é, gostavam do trabalho e da pesquisa que ele fez e veio a trabalhar junto, aperfeiçoando cada vez mais, né, a sua teoria, porque Clara Pet ele fez a teoria. Piaget utilizou e aprofundou muito dos princípios do mestre, sobretudo a ideia de que a criança deve ser observada em seu processo natural de desenvolvimento e que o aprendizado passa por estágios de construção. Por isso que é bom a gente ler os grandes teóricos da educação, porque através dele nós ficamos sabendo quem inventou o quê e quem foi seus acompanhou os mestres, né, dos grandes mestres. A Escola de Genebra, grupo de pesquisadores, foi uma escola muito famosa na época, que tinha grandes teóricos da educação, todos faziam pesquisa e todos revolucionaram a educação, como Pierre Bovetti, Adolphe Ferrieri e outros que expandiram a psicologia educacional baseado nos estudos de Claparede, o movimento da escola nova em outros países que absorveu a sua metodologia científica da educação, que foi um estudo comprovado cientificamente, aplicando-a em experiências pedagógicas modernas. Em resumo, Jean Piaget foi o grande nome que teve, né, a feliz coincidência assim, de herdar tudo, né, o Piaget e o outro estudaram junto, Clara Pérez deixou para ele. Ele ampliou as teorias do Claraped, levando-as ao mundo inteiro através da epistemologia genética e da psicologia do desenvolvimento. Ele gostava de tudo que Eduardo Claraped fazia, ele seguia o Claraped e resolveu, né, fazer o estudo dele tudo baseado no que o outro fazia. Aqui tem um quadro comparativo entre os dois. Etapas segundo Claraped. Como Claraped via? Ó, presta bem atenção, vê se é igual. Ele tinha o quê? Ele fez. A teoria dele era desenvolvida sobre observação, comparação, abstração, hipótese e verificação. Cada um seguia a uma etapa e a idade. Como Clara Pet via, o professor deve observar a criança em sua vida cotidiana sem forçar aprendizagens artificiais que não levavam a lugar nenhum. E comparação. Comparar comportamentos, reações das crianças para perceber semelhanças e diferença. O que é abstração para ele? A partir dos dados da realidade, o professor deve ajudar a criança e formular conceitos gerais. E a hipótese? A criança deve ser levada a levantar hipóteses para explicar o que se observa. E a verificação? As hipóteses devem ser testadas na prática para confirmar ou corrigir o conhecimento. Você faz a hipótese, daí você verifica se aquilo que você fez está de acordo, né? Agora vamos ver como Piaget aplicou as mesmas teoria.
na observação. Piaget fez extensas observações sistemáticas de seus próprios filhos e de crianças em diferentes idades para identificar os estágios do desenvolvimento, desde de bebê. Comparação. Piaget comparou respostas de crianças de diferentes idades para descobrir como variava a lógica e o raciocínio em cada estágio. E a abstração. Ele descreveu como a criança passa da manipulação concreta, operatório concreto, para formas mais abstratas de pensamentos operatório formal. E a hipótese para Piaget? Piaget mostrou que nos estágios mais avançados a criança formula hipótese, né, e raciocínio de forma dedutiva, e especialmente a partir da adolescência, quando você já fica mais um pouquinho maior, você já sabe fazer hipótese, né? E a verificação. Piaget aplicou experimentos de conservação de líquidos, massas, números, fez vários experimentos para verificar se a criança compreendia ou não os conceitos daquilo que ele estava vendo, né? E observando. Clarapet, ele criou um método científico para a educação. Ele criou, gente, à base de muito estudo. Piaget, ele herdou de Clarapet. Um criou e o outro herdou, mas evoluiu mais ainda, né? Transformou esse método em uma teoria de desenvolvimento cognitivo, detalhando estágios e aplicando rigor experimental. Ou seja, Piaget foi o grande sistematizador e continuador da proposta de Clarapet. Aí está o porquê de estudar os grandes teóricos da educação, tá, gente? Nada é em vão. Clarapet criou e o científico, né? O método científico aplicado à educação, Piaget herdou de Clarapet, transformou esse método no desenvolvimento de detalhando estágios e aplicando rigor. Piaget foi um dos grandes sistematizadores. E isso aqui é o final, que eu ia pôr até uma imagem, mas daí eu nem achei e deixei em branco. Mas eu acho que vocês perceberam, né? Se vocês quiserem aprofundar no estudo deles, vocês faz pesquisa, aí vocês faz pesquisa os dois. Aí você vê a teoria de um, a teoria do outro e compara o que tem de diferente ou igual, tá? Espero que vocês tenham gostado e depois nós iremos dar mais continuidade aos grandes teóricos da educação, que é o meu objetivo. Obrigada e até o próximo estudo. Espero que vocês tenham gostado, hein, gente?